Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Eu só vou fazer menção a uma questão que sim é técnica do direito, mas quando se fala sobre tecnicismo, seja de economia ou do direito, as pessoas falam, isso é um assunto muito distante da minha realidade. Não, não é. Será baseado nisso que um juiz, a partir de agora, sobretudo das cortes inferiores, terá que agir, porque é uma tese agora formada no próprio STJ, que é uma corte superior. Levando-se em conta que o entendimento da quinta turma do STJ é que se a confissão do réu não foi importante para o juiz formar a opinião dele naquele momento de sentença, aquilo não dava a ele o direito de redução de pena, ou seja, o juiz não tinha que aplicar aquilo como um atenuante para reduzir a pena, no entendimento do juiz. Aliás, esse era o entendimento da justiça até agora, o que disse o STJ, que disse, uma vez que houve a confissão do crime, neste momento o juiz tem que aplicar uma redução de pena. Doutor Leonardo Pantaleão, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Prazer estar aqui no programa. Boa tarde, doutor César. Boa tarde a todos que nos acompanham. Já apresentado, doutor César Dario Mariano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutor César, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes. Doutor Leonardo, eu começo com o senhor, porque nós temos aí algo que, obviamente, vai mudar a decisão dos juízes que, sobretudo de primeira instância, que recebem agora, e é quem ouve normalmente a posição do réu naquele primeiro momento do julgamento, depois que todo o processo de investigação é feito, o processo é instaurado, e, obviamente, tem que sair uma sentença ali para a possibilidade de se recorrer ou não, mas tem uma primeira sentença. E o entendimento antes era se o juiz não visse na confissão do réu algo importante para ele formar o entendimento dele, aquilo não era uma lógica de atenuante para reduzir a pena. Na sua opinião, o STJ agora obrigando o juiz a conceder uma redução de pena, acerta ou erra? Olha, Piotr, na minha opinião, o STJ acerta na medida em que ele revisita um próprio tema que ele próprio havia sumulado. Existia uma súmula, e existe essa súmula, que é a súmula 545 do STJ, onde ela anunciava exatamente isso. Ela anunciava que o réu faria jus a essa atenuação da pena na hipótese de o juiz usar essa iniciativa dele para poder ter o seu convencimento. Essa é o teor da súmula. O que acontece é que agora a quinta turma fez uma releitura, uma reinterpretação dessa súmula e então passa a entender que, independentemente do juiz usar essa confissão como um fundamento da sua decisão, o réu, pela iniciativa que teve de confessar, faz jus a essa atenuante. Doutor César Dario Mariano, qual a sua opinião sobre essa decisão, esse entendimento novo agora da quinta turma do STJ? Eu discordo desse posicionamento, Piotr. Deixa eu fazer uma observação. Os juízes, eles não são obrigados a acatar porque não se trata de súmula vinculante. O que vai ocorrer é que, se esse fato chegar até o STJ, vai ser aplicado, inclusive, por decisão monocrática. Há muito tempo, isso desde a década de 40, a confissão ela era causa de diminuição de pena se o acusado ele demonstrasse arrependimento e lealdade processual. Então, a chamada confissão qualificada não ensejava a redução da pena. Eu vou dar um exemplo. A pessoa ela não há como negar que ela foi autora de um homicídio, por exemplo. Ela é pega com a arma do crime, está suja de sangue. Ela, como não tinha como negar, ela assumia a autoria, mas dizia, mas agia em legítima defesa. É a chamada confissão qualificada. Isso não demonstra arrependimento e nem lealdade processual. Durante décadas, esse foi o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de todos os tribunais. De repente, o Superior Tribunal de Justiça resolveu flexibilizar de tal forma o direito penal, lei de execuções penais, que hoje o direito penal virou um faz de conta. Então, nós temos diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para reduzir a pena e para deixar a pessoa presa o menor tempo possível. E, paralelamente a isso, tem dificultado a apuração dos crimes. Nós, inclusive, já falamos em um desses programas aqui a questão da revista pessoal.
Sim. Então, eu não concordo com esse posicionamento, porque o réu, ele simplesmente está falando, fui eu, mas eu agi em legítima defesa, mas eu perdi a cabeça, fui eu, mas eu não tinha intenção. Se a pessoa não demonstra lealdade processual, simplesmente diz, fui eu não vejo como reduzir a pena. Eu era contrário, inclusive, sou contrário à própria súmula 545. E quando o juiz usa essa confissão para fazer com que a pena, para ele chegar à conclusão se a pessoa praticou ou não praticou determinado delito. Vamos colocar que ele condene a pessoa. Tá? Ele condena, ele leva a consideração isso aí, mesmo existindo outros fatos. O réu não demonstrou a lealdade processual. Ele muitas vezes pode trazer, o que eu disse, essa confissão qualificada. Então, se ele simplesmente fala, fui eu, mas alega qualquer outra coisa, mas o juiz verifica que há contradição, ele pode levar em consideração essa confissão, que na realidade não é uma confissão, é uma assunção de autoria. Para existir confissão, ela tem que ser completa. A pessoa tem que dizer, fui eu me arrependo, demonstra a lealdade processual, e isso acaba, de alguma forma, beneficiando o juiz, facilitando a vida do juiz quando ele vai proferir a sentença. Doutor Pantaleão, eu vou ampliar um pouco esse debate, além dessa questão técnica determinada pelo STJ, de que se as cortes superiores estão, neste momento, sendo mais lenientes ou com visões mais atenuantes sobre o combate a criminosos no país, ou por uma lógica mais garantista, para usar a expressão que o Supremo não raro é comparado, à atual formação do Supremo, e estariam deixando de lado uma posição mais dura da justiça para combater o crime. Eu vou fazer só uma menção. Temos sim o aspecto legal, mas temos também a percepção dos brasileiros, da média dos brasileiros, que a violência é um dos maiores problemas nossos ainda. Ou seja, qual a lógica desse entendimento, na sua opinião, por parte dessas cortes superiores? Piotr, não me parece que o Poder Judiciário venha sendo mais complacente com o passar dos tempos. E digo isso, inclusive, com base em dados estatísticos. Quando nós pensamos, por exemplo, nessa flexibilização, a condição natural disso seria, por exemplo, uma diminuição do número de prisões, de decretos de prisões, de recolhimento ao estabelecimento prisional. Analisando a posição do Brasil hoje em relação aos países que mais prendem no mundo, o Brasil hoje tem uma população carcerária de aproximadamente 700 mil presos. Então veja a quantidade de presos no Brasil. Somando-se a isso, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais prende. O Brasil só perde para a China e para os Estados Unidos. Então, eu não consigo entender que essa perspectiva se perfaz na realidade de uma maior complacência do Poder Judiciário. Em relação a esse tema da confissão, o que tem que se levar em conta, acima de tudo, é o fundamento da confissão. O fundamento da confissão é exatamente para tranquilizar o espírito do julgador. Com isso, o julgador tem ali um conforto maior a respeito da certeza da autoria daquela prática delitiva e, com isso, ele se sente mais confortável para proferir ali uma sentença condenatória dentro daquilo que ele vislumbra. A questão que se debate agora é se o juiz precisa ou não usar como fundamento da condenação a confissão. E aí, quando nós paramos para refletir sob esse espectro, me parece que ali nós temos que analisar, acima de tudo, de onde parte, de qual dispositivo legal em que se possibilita a atenuação da pena com base na confissão espontânea. Quando nós olhamos o artigo 65 do Código Penal, fica muito claro que a confissão é um dos elementos ali trazidos que sempre irão atenuar a pena. Isso é texto da lei, é o texto do caput do artigo, que diz que a confissão sempre irá atenuar a pena. Então, quando nós partimos da ideia dela se materializando na prática, nós vamos pensar o seguinte: qual é o momento constitutivo desse direito do cidadão? O momento constitutivo é quando ele assume a autoria daquela infração penal. Então, quando ele confessa, ele está ali, então, se constituindo naquele direito. Você vincular a aplicação desse direito a um outro requisito que a lei não prevê é, inclusive, ferir uma viga mestra do direito penal, que é o princípio da legalidade. Não dá para criar algum outro tipo de obstáculo para a implementação desse direito que não aqueles exclusivamente previstos na lei. Doutor César Dario Mariano, eu volto ao senhor. O senhor acha que as cortes superiores, nesse momento, estão sendo mais
complacentes com o combate ao crime do ponto de vista, obviamente, da aplicação da lei? Ou elas têm algum ainda aspecto de serem mais duras? Porque a gente sabe que o comportamento do juiz, em que pese a lei, a interpretação tem sempre um lado mais cá ou lá. A história do Supremo Tribunal Federal talvez explique isso, né? De hoje ser uma composição mais garantista do direito. Qual a sua opinião, doutor? Está sendo extremamente leniente com a criminalidade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Pessoas que são flagradas com 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas de droga, seja maconha, seja cocaína, estão sendo condenadas a prestar serviços à comunidade. Algo que é impensado em qualquer outro país do mundo. E o tráfico de drogas, ele está direta ou indiretamente ligado à grande maioria dos crimes, principalmente aos crimes violentos. Veja o que ocorre no Rio de Janeiro. Homicídios, lavagem de dinheiro, é traficante que mata usuário que mata traficante. E não é só isso. Nós temos a sede de execuções penais, por exemplo. Eu vou dar um exemplo agora de uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Decidiu o seguinte: se a pessoa vai presa e esse local onde ela está presa tem superpopulação carcerária, o Superior Tribunal de Justiça diz que a pena a ser cumprida é reduzida da metade. Então ele já tem, remissão, tem induto, tem progressão de regime em um tempo diminuto, tem comutação das penas. Quer dizer, a pessoa é condenada a 10 anos, vai acabar efetivamente cumprindo 2, 3 anos. Então, essa leniência que existe não é apenas na aplicação da lei, mas também na execução da pena. E pior, paralelamente a isso, por outro lado, está dificultando a ação dos órgãos de persecução penal. É a questão da revista pessoal. Hoje, a necessidade de que a pessoa esteja praticamente em flagrante delito. Se o policial verifica a pessoa correndo, entrando na sua casa, joga alguma coisa do lado, se essa revista for feita, mesmo que pegue droga, a arma vai ser tida como prova ilícita, não vai poder ser utilizada. Para ingressar na casa de alguém, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça disse que não é possível ingressar na casa de alguém, mesmo que a pessoa esteja correndo da polícia. Ela entra, a polícia não pode entrar atrás. Precisa de ordem judicial. Quer dizer, se tiver droga lá dentro, já foi para o esgoto há muito tempo. Reconhecimento pessoal. O Superior Tribunal de Justiça quer hoje que o delegado de polícia, às 3 horas da manhã, quando chegar alguém para fazer o reconhecimento, que consiga mais 2, 3 pessoas semelhantes ao indiciado para colocar ao lado. Senão essa confissão vai ser, esse reconhecimento vai ser tido como nulo. Quer dizer, de um lado, atrapalha sobremaneira, dificulta a pretexto de se aplicar mais severamente, se garantir mais a defesa, e, por outro lado, reduz-se as penas, e esse foi apenas um exemplo que eu dei, tem diversos outros, e quando a pessoa é presa, que cumpre pena, melhor dizendo, e ocorre mais ou menos em 5% dos casos, ela praticamente cumpre metade da pena que foi aplicada. Doutor Pantaleão, eu vou voltar ao senhor, porque, obviamente, ninguém quer se afastar do devido processo legal, ninguém quer a barbárie do ponto de vista legal. Muito pelo contrário, quer-se leis que, obviamente, nos dê um regramento, mas, mais que isso, também puna o caso que merece ser punido. Diante desses exemplos que elencou aí o doutor César Dario Mariano, o senhor não acha que a justiça precisa se rever? Porque, do ponto de vista lógico da população, eu vou tentar traduzir aqui o anseio da população, é que ela não se sente segura. Não raro eu vejo assim um comentário de que não, mas ali é só o pessoal que fuma maconha e tem lá um grupinho e tudo mais. Morar naquela rua em que pessoas fumam maconha, na rua e que são normalmente ligadas a pequenos delitos ou não, mas enfim, para o morador é uma situação ruim, porque se tem filhos pequenos, tem receio de, obviamente, envolvimento com droga e por aí vai. Mas para a justiça não, mas é só o consumo de droga. Tá, mas não é tão simples assim. Qual é a sua posição? Como é que a gente aperfeiçoa isso, respeitando-se, claro, o devido processo legal, a legislação brasileira, mas entendendo que a população está acuada pelo crime? Olha, esse ponto que você coloca, Piotr, é muito importante. Por quê? Nós temos que estabelecer aqui uma distinção básica. Quando, por exemplo, pontuou esses casos, são casos que, de fato, ocorreram, né, como essa decisão de superlotação, reduz pela metade, daí por diante, nós temos que definir algumas premissas. Em primeiro lugar, onde entra o judiciário nisso?
O judiciário, ele tem que cumprir aquilo que está na lei. Então, progressões de regime, comutações, indultos, livramento condicional, isso não é o arbítrio do juiz aplicar ou não. O juiz tem que aplicar, porque isso está previsto e é um direito do reeducando, no caso da execução penal, ser beneficiado com isso. Então, mais uma vez eu insisto, não se trata da justiça sendo complacente. A justiça aplica aquilo que está disposto na nossa legislação, seja ela penal, processual penal, seja qual for. Em relação a essa questão do reconhecimento, eu divirjo mais uma vez do Dr. César, com todo o respeito e admiração que tenho por ele, por um ponto muito específico. Nós pontuamos aqui uma situação de eventual dificuldade, né? De que, eventualmente, alguém, 3 horas da manhã, o delegado teria que ir atrás de outras pessoas com características parecidas. Mas aí eu faço o seguinte raciocínio. Isso não é uma criação do judiciário. Isso é uma determinação do artigo 226 do Código de Processo Penal, que estabelece o mecanismo passo a passo do reconhecimento. Da mesma forma como a ausência do reconhecimento, ela pode criar dificuldades dessa natureza de amanhã ou depois, não ser seguido o procedimento específico para isso e causar eventualmente uma anulação de todo o processo, nós também não podemos esquecer o contraponto. A imprensa noticia reiteradamente erros grosseiros de reconhecimento, seja ele pessoal, seja ele fotográfico, e isso não pode, porque é aquela máxima, a injustiça que alcança um é uma ameaça para todos. Então não podemos, sob os holofotes de uma burocracia mais complicada de se implementar, prejudicar ou colocar minimamente sobre insegurança direitos e garantias individuais. Então, é por isso que, sem dúvida alguma, o Poder Judiciário deve sim estar atento a esses direitos, que são direitos inalienáveis, inarredáveis do cidadão, e sim fazer a interpretação daquilo que a própria legislação determina. Mais uma vez, não é o Judiciário que escolhe o que vai conceder ou não para aquela pessoa. É sim aquele benefício conquistado vindo do Legislativo e que só compete ao Judiciário aplicá-lo. Doutor César Dario Mariano, vou pegar então um trecho da resposta do doutor Pantaleão. O senhor acha que o problema está na legislação especificamente, e isso é um trabalho do Congresso, ou na interpretação que faz o Judiciário da lei que está disponível hoje no país? Pura interpretação. Essas normas já existem desde 1940. E de um momento para outro, nós tivemos alteração da interpretação. O artigo 226 do Código de Processo Penal, que fala do reconhecimento, sempre se interpretou e consta dele, se possível, será aplicado. Sempre foi assim, desde 1940. Então, houve uma interpretação agora do Superior Tribunal de Justiça contra a lei. Ele está indo contra a lei. A questão de remissão por leitura foi criada primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, depois virou lei. Tá? Remissão por estudo foi criado primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça, depois virou lei. No caso de exame criminológico, tá? Sempre se decidiu que em crimes mais graves há necessidade de realização de exame criminológico, mesmo depois da alteração da lei. De repente, muda-se totalmente, é quase impossível se realizar exame criminológico. Sempre se decidiu que prática de falta grave interrompia prazo de indulto, comutação de penas e não apenas progressão de regime. Superior Tribunal de Justiça alterou, dizendo que só se interrompe no caso de progressão de regime. Aí virou lei. Então, veja que todas essas alterações que nós tivemos decorreram, primeiramente, de decisões do Superior Tribunal de Justiça. E muitas dessas regras que o doutor Leonardo falou já existem desde 1940. Né? O caso do artigo 33, parágrafo 4º, que fala do tráfico com redutor, ele foi criado na lei de drogas, dizendo não cabe substituição por pena restritiva de direito, não era possível, o regime tinha que ser fechado. Foi o Supremo Tribunal Federal dizer não, tudo isso é inconstitucional. Quer dizer, o que nós temos é simplesmente uma nova interpretação da legislação, cada vez mais leniente, porque ela sempre foi interpretada de uma determinada maneira
e com a alteração da composição, seja do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, que é uma composição progressista, nós tivemos a alteração desses entendimentos, e não da legislação. Bom, eu vou fazer uma última pergunta agora, e até porque há alguns anos isso seria quase uma pergunta surreal. Hoje ela é realista. Dentro dessa lógica da Corte Maior, do Supremo Tribunal Federal, das idas e vindas do Supremo Tribunal Federal ao interpretar, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, a gente teve alteração de entendimento disso dos ministros do Supremo, que chama atenção pela celeridade com que as mudanças ocorreram. Isso ocorre também em outros pontos de vista. Na opinião dos senhores, eu começo com o doutor Pantaleão, é este Supremo que está mudando a justiça brasileira e, neste caso, pode ser, por algum lado, dependendo da opinião, melhor ou pior, mas que está trazendo, digamos, a lógica da insegurança jurídica na aplicação da lei para as outras cortes que, digamos, vêm abaixo dela? Doutor Pantaleão. Essa mudança de interpretação é uma mudança salutar para o direito. O direito não é uma ciência estanque. O direito ele atende anseios sociais, necessidades sociais. Quando nós pensamos nas enormes variantes, as enormes variáveis que podem acontecer, por exemplo, numa progressão de pena, o doutor César mencionou agora há pouco a questão da leitura, a questão do estudo, é impossível o legislador prever tudo isso dentro do texto legal. Nós sabemos disso, todas as hipóteses. Acontece que qual é a finalidade da execução da pena? É a ressocialização do indivíduo. E aí começam a surgir situações que obrigam o Poder Judiciário a interpretar por não estarem previstas diretamente na lei, e aí, consequentemente, a jurisprudência vai se firmando. O que nós não podemos entender como corretos são só aqueles entendimentos extremamente rigorosos em que se busca o direito penal como instrumento de vingança da sociedade. Isso já aconteceu lá atrás. Nós tivemos épocas em que o direito penal foi sim um instrumento de vingança. Hoje ele não é mais. A própria finalidade da pena é outra. É uma finalidade estampada lá no artigo 59, prevenção e reprovação da conduta. Em nenhum momento você tem lá prevenir, reprovar e vingar a sociedade por conta dessa prática. Então, o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles vêm interpretando de acordo com a necessidade. A questão da prisão após o trânsito em julgado ou não, a partir de segunda instância, isso surge pelo fato de que os tribunais superiores, STJ e STF, não poderiam mais analisar ali as provas carreadas aos autos, então, em tese, a culpabilidade, a responsabilidade criminal daquele indivíduo já estaria formada com o julgamento em segunda instância. Porém, nós temos casos, sim, e alguém pode dizer, não, mas era um percentual menor, aí eu peço toda a vênia para discordar, porque, repito, independentemente de ser num grande número ou num pequeno número, há casos em que o indivíduo começa a cumprir uma pena, depois se identifica algum vício formal, alguma irregularidade, algo do tipo que justifique a anulação de todo o procedimento, e aí eu pergunto, quem devolve a ele aquele tempo em que ele ficou privado? Quem restabelece a dignidade dele, familiar, o convívio? Então são coisas que, sem dúvida alguma, os tribunais superiores acertam quando interpretam sempre de uma forma mais garantista para evitar uma injustiça. Doutor César Dario Mariano, eu tenho mais 2 minutos, por gentileza, a sua opinião. É por conta desse comportamento mais recente do Supremo Tribunal Federal. E eu vou falar da expressão biruta no sentido lógico, de mudança de acordo com os ventos, né? Ou seja, tinha uma posição, logo depois muda a posição completamente, às vezes diametralmente oposta, que está, digamos, dificultando a interpretação da lei ou mudando de forma muito célere a interpretação da lei pelas outras cortes do país, ou seja, o Supremo mudou a lógica da segurança jurídica? Eu não tenho a menor dúvida. O grande culpado hoje pela insegurança jurídica que nós temos é o Supremo. E o exemplo que eu vou dar é da Lava Jato. A Lava Jato, quando iniciou, existiam regras claras processuais e jurisprudência clara processual. De repente, tudo se mudou. Absolutamente tudo. Tivemos julgamento da prisão em segunda instância. Um defensor ferrenho do início do cumprimento da pena, após o julgamento em segunda instância, de repente muda. Muda de forma, assim, total, e ele era ferrenho. Eu participei, inclusive, palestra que ele foi defendendo de forma ferrenha. Né? Nós tivemos a questão das colaborações premiadas, de repente muda-se a regra. A questão do julgamento dos crimes eleitorais, que sempre
quando havia crime eleitoral e de corrupção, e que havia indícios de corrupção, não era na justiça eleitoral que se julgava, era na justiça federal, na justiça estadual, de repente se muda. A questão do delatado ser interrogado depois do delator, isso nunca existiu. Então, aos poucos, houve essa mudança. E essas mudanças, elas causaram enorme insegurança jurídica, porque já era uma jurisprudência firmada e, de repente, alterou a jurisprudência. Outra observação que eu faço, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, ao passo que nós temos a legislação, uma das legislações mais lenientes do mundo. E a finalidade da pena não é apenas a ressocialização, é também trazer tranquilidade para a sociedade, restabelecer a confiança no sistema, a pessoa acreditar que o sistema funciona, que a justiça funciona. Isso vai fazer com que aquelas pessoas que pensam em praticar crimes vão falar, peraí, eu não vou praticar crime. Se eu praticar crime, eu vou ser punido. E aquele que está preso também falou, peraí, se eu praticar de novo, eu vou ser punido. Então, apenas uma das finalidades da pena é a ressocialização.